onde se ouve falar tanto de estresse, cansaço, desânimo, desmotivação, opressão e essas coisas. E Jesus tem uma promessa aqui. E o texto começa dizendo o seguinte: Jesus censurou algumas cidades nas quais ele trabalhara muito, mas com pouco resultado, porque o povo se mostrou cético, indiferente. E ele disse: ai de você, Corazim, pobre de você, Betsaida, se Tiro e Sidom tivessem visto metade dos milagres que vocês viram, teriam caído de joelhos na mesma hora. No dia do juízo, elas vão se sair muito bem em comparação com vocês. E você, Cafarnaum, pomposos como pavões, vocês irão acabar no abismo, porque se o povo de Sodoma tivesse tido as oportunidades que vocês tiveram, aquela cidade ainda estaria de pé. No dia do juízo, elas vão se sair bem em comparação com vocês. Inesperadamente, Jesus irrompeu numa oração, dizendo: obrigado, Pai, Senhor do céu e da terra, escondeste os teus caminhos dos eruditos e sabichões, e os revelaste aos mais simples. Sim, Pai, esse é o teu modo de agir. Jesus retomou o seu discurso agora com ternura e disse: tudo o que eu tenho para fazer e dizer é incumbência do Pai. Essa é uma operação exclusiva do Pai e Filho, resultante da intimidade e do conhecimento que desfrutam um do outro. Ninguém conhece o Filho como o Pai conhece, nem o Pai como o Filho conhece. Mas não estou guardando isso para mim. Estou pronto a revelar todos os detalhes a qualquer um que deseje ouvir. Vocês estão cansados, enfastiados da religião? Venham a mim, andem comigo, irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem, trabalhem comigo, observem como eu faço, aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Queridos, nessa noite eu queria lembrar para você uma conversa que eu tive há anos atrás com uma senhora de uma outra igreja evangélica, que chegou para mim e resumiu a sua experiência com Deus naquela época e disse apenas uma frase para mim: eu estou cansada de ir à igreja para apanhar. Eu estou cansada de ir à igreja para apanhar. E ela me detalhou em poucas palavras o que ela entendia e descrevia como ir à igreja para apanhar. Porque nas palavras dela, tudo que era dito na igreja, tudo que era ensinado na igreja, tudo que era falado na igreja, só apontava o problema, só mostrava a questão errada, mas nunca o remédio, nunca a solução. Ela ia e saía do culto com aquela sensação de culpa, de vazio, de eu fiz o que Deus não queria, e agora Deus não quer conversa comigo. Segundo ela, nenhuma palavra que trouxesse um pouco de alívio para sua mente perturbada e aflita. Isso já faz alguns anos. Mas eu desconfio que essa queixa é mais comum do que a gente imagina. E mais frequente do que a gente supõe. Porque pode ser que muitas pessoas ainda estejam dizendo: estou cansada de ir à igreja para apanhar. Porque nem sempre é a palavra de Deus que se prega nas igrejas. Porque se a palavra de Deus é pregada nas igrejas, ela há de apontar o problema, mas há de apontar a solução do problema.
Eu tinha um amigo e tenho um amigo que é pastor na América. E numa conferência ele disse para nós: o visitante que vai à igreja, o cristão que vai à igreja também, ele não precisa saber, e você não precisa dizer para ele: você é pecador. Ele já sabe disso há anos. A grande pergunta dele quando ele entra numa igreja é essa: que é que eu faço com isso? Nós somos muito rápidos para apontar o problema. Nós somos muito práticos para mostrar onde está a dificuldade, mas nem sempre muito práticos para apontar a solução. Então não é sempre a palavra de Deus que é pregada por aí, mas uma versão falsificada, barata dessa palavra de Deus. Houve um padre no descobrimento do Brasil chamado Antônio Vieira. E se você ler os sermões de Antônio Vieira, você pode comprar em qualquer livraria, os sermões de Antônio Vieira. Eu fico impressionado quando eu leio os sermões dele, porque Antônio Vieira prega como nenhum pastor que prega hoje. É impressionante as pregações de Antônio Vieira. A história mostra que as igrejas católicas ficavam lotadas quando Antônio Vieira pregava. E quando Antônio Vieira falava ou pregava a palavra de Deus, ele pregava a palavra pura de Deus. E quando Antônio Vieira pregava a palavra de Deus, ele apontava os desmandos do Maranhão. Ele apontava os dedos e punha os dedos nas feridas dos políticos corruptos do Maranhão na época. Eu fico impressionado com isso. E uma das coisas que Antônio Vieira dizia é que se os pregadores pregam suas vaidades no púlpito, sua performance no púlpito, e não a palavra de Deus, o que a igreja vai colher é tormenta mental, afetiva, emocional, espiritual. Vai colher angústia, não paz. Quem semeia vento, colhe tempestade. E ele conclui dizendo que os pregadores hoje, na época dele, pregam palavras de Deus, mas não a palavra de Deus. Porque Antônio Vieira dizia: existem palavras de Deus e existe a palavra de Deus. E quando ele chamava ou dizia que existe palavras de Deus, ele dizia: há pregadores que pregam textos da palavra de Deus, mas não pregam a palavra de Deus. Ele dizia: a palavra de Deus é Jesus Cristo. Impressionante, né? Jesus Cristo estava ausente das pregações desde o descobrimento do Brasil. Aí Jesus, nesse texto, diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, enfastiados. Mas ele detecta por que as pessoas hoje estão cansadas e oprimidas. Por incrível que pareça, por um motivo que não deveria cansar e oprimir: a religião. Mas hoje a religião é o que mais oprime, é o que mais encarcera, é o que mais leva pessoas aos consultórios psiquiátricos. Porque as pessoas estão cansadas e oprimidas por causa da religião. A religião que deveria libertar, ou a fé que deveria ser boa, faz mal, adoece a mente. E a proposta de Jesus nesse texto é fazer uma migração. Fazer uma migração dessas listas de obrigações religiosas das igrejas, do tipo, pode isto, não pode aquilo, que não tem poder nenhum sobre nós, nem para o bem nem para o mal, a não ser para guardar as aparências. Migrar disso para um relacionamento saudável com o próprio Jesus. É isso que traz alívio para a alma. A proposta dele é aprendermos com ele a viver com liberdade
e com leveza. Agora, por que Jesus diz essas palavras? E em que contexto ele diz essas palavras? Essas palavras de Jesus, elas estão antecipadas por alguma coisa que ele falou antes. E o que é que ele falou antes? Antes, ele está fazendo um juízo. Antes, ele está lançando uma condenação sobre algumas cidades. 3 principalmente: Corazim, Betsaida e Cafarnaum. 3 cidades da época nas quais ele trabalhou muito, pregou muito, ensinou muito e não colheu nada. Porque essas 3 cidades não abriram o coração para ele. Nenhuma delas e os seus habitantes não produziu nenhuma mudança, transformação, arrependimento, volta para Deus, só religião. E aí Jesus diz que Deus tem uma prática que é só dele. Deus esconde o seu evangelho dos arrogantes e revela o seu evangelho aos simples, aos humildes. Daí porque Jesus diz no Sermão da Montanha: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o evangelho é a mensagem do conforto da alma, do alívio da alma, do sossego para os que estão aflitos na alma, na mente e no coração. E se tudo que você ouve e crê não alivia, não é evangelho. É síntese religiosa, humana. E quem é que busca o evangelho? O alívio dele? Não são os grandes desse mundo, que já têm a sua válvula de escape nas riquezas e prazeres caros. Eles já têm a sua recompensa, Jesus diz. Quem procura Deus? Quem procura Deus é aquele que tem certeza que Deus é a resposta para os dilemas da sua vida. Mas busca Deus, só que está cansado de ouvir de um Deus falso, um Deus religioso, intolerante, exigente demais. Não o Deus revelado em Jesus, mas uma caricatura horrenda de um Deus criado pela religião. E todas as promessas que Jesus faz para aqueles que buscam a Deus, que buscam um relacionamento com Deus, que vai trazer para eles paz, saúde emocional, alívio na dor, estão baseadas no encontro para toda a vida com Jesus. Daí o convite dele: venham a mim. E sabe o que me impressiona cada vez mais? É perceber que o convite de Jesus é para andar com ele e não andar com um sistema. Você sabe, por exemplo, que Jesus, que eu me lembre, posso estar enganado, mas que eu me lembre, Jesus entrou apenas 2 ou 3 vezes num templo religioso. A primeira, quando ele foi circuncidado e foi levado lá para ser apresentado no templo, bebezinho. A segunda, quando ele esteve com os doutores da lei aos 12 anos de idade, discutindo, debatendo as escrituras. A terceira, já adulto, foi quando ele entrou no templo para expulsar os vendilhões e disse: essa casa ficará vazia. Eu fico me perguntando por que Jesus não era dado a frequentar templos. E por que ele não disse assim: olha, vão ao templo, mas venham a mim? Existia alguma coisa errada. E é essa questão, queridos, que eu queria expor para você nessa noite a respeito da proposta de Jesus. A proposta de Jesus mostra que ele recupera a vida que a religião estragou. É verdade, é fato que eu vou dizer para você. A religião estraga a vida das pessoas. E eu não estou falando só das religiões orientais. Eu não estou falando das religiões islâmicas.
Estou falando das religiões, inclusive cristãs. Quando a pessoa vive com Deus numa base religiosa, mesmo que seja cristã, a vida dela é estragada. E a religião estraga a vida das pessoas. Só que a proposta de Jesus é essa: andem comigo e vocês irão recuperar a vida. Você percebeu no texto que Jesus faz um contraponto entre religião e vida. Uma coisa é religião, outra coisa é vida. E as religiões, queridos, elas estão desligadas da vida prática, porque o foco da religião, a finalidade da religião, o objetivo da religião é controlar o seu comportamento. A proposta da religião é exigir posturas, é vigiar cada palavra que você diz, aonde você vai e cada ato do ser humano. Essa é a proposta da religião. Deus é o grande olho que vigia todos os seus atos, pensamentos, o tempo inteiro, para controlar o seu comportamento. E sabe qual é a meta da religião? A meta da religião é nos tornar melhores na aparência. Jesus disse para os líderes da religião da sua época: vocês são sepulcros pintados de branco, lindos por fora, maravilhosos na aparência, mas dentro estão cheios de morte. O que ele diz, na verdade, é que a religião só tem uma possibilidade, só tem uma capacidade de melhorar a aparência das pessoas. A sociedade é o critério principal, não é Deus. A aprovação da sociedade é o fim principal da religião. Por isso ela condena, por isso ela oprime, mata, inclusive. Controle mental, controle emocional, controle comportamental. E quem está realmente à procura de Deus já sabe que é pecador. Quer saber a solução para o seu pecado. E a solução para o seu pecado não é se tornar mais religioso. A solução para o seu pecado é crer em Cristo como seu Salvador pessoal. Abraçar o Evangelho de Jesus, no qual está dito que Ele morreu para pagar o seu pecado e substituir o seu pecado, sua culpa na cruz. Essa é a proposta dele. Jesus disse que é preciso andar com Ele para recuperar a vida. Porque Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E todos aqueles que o seguem, a todos que o seguem, Jesus faz uma promessa de dar a eles uma vida, mas uma vida com abundância. O problema, queridos, com o pecado, não é a mancha moral que o pecado causa. Muita gente, e a religião diz, que o problema do pecado é que ele causa uma mancha moral, que suja a moral das pessoas, que faz as pessoas ficarem feias diante da sociedade. É pior do que isso. O problema do pecado não é a mancha moral. O que o pecado traz não é mancha moral. O que o pecado traz é a morte. O salário do pecado é morte. Que morte? A morte da vida, a morte da paz, a morte da alegria, a morte de encontro com Deus. O que a religião faz? A religião coloca sobre o morto uma maquiagem para que ele pareça mais bonito. Ele está lindo, mas ele está morto. É isso que a religião faz. Não toque, não faça, não diga, não vá. Que lindo, mas está morto. Dentro está podre, está cheio de morte. Mas a boa notícia, queridos, é que lá na cruz Jesus pagou pelo seu pecado. Uma vez, por todas. E você vai perguntar nessa noite: por qual pecado? Por todos. Pelos de qual época? De qualquer época. Passado, presente e futuro. A morte de Jesus removeu não só a culpa do pecado, mas o poder do pecado sobre você.
para você não ficar mais escravizado pelo pecado. Não é que você consegue vencer o pecado é removido, o poder dele é removido por Jesus da sua vida. Então Jesus não veio para tornar você melhor, ele veio para te arrancar da morte, te ressuscitar dos mortos. Essa é a proposta dele. Então andar com Jesus é a proposta. Andar com ele de todo dia, pela oração, pela meditação na Escritura, você vai recuperando a vida perdida, você vai recuperando o equilíbrio psíquico, o prazer de viver, a paz que você perdeu através desse andar com Jesus todos os dias. Essa é a primeira proposta que Jesus faz. Amém, queridos? A proposta de Jesus não é dar uma religião boa para você, mas é trazer você de volta à vida que você perdeu. A segunda proposta dele é que, da Escritura, do texto, que Jesus não é um hóspede da vida, mas um morador dela. Nós temos que acabar com essa ideia religiosa que ainda carregamos, que nós vamos à igreja para nos encontrarmos com Deus. Também. Mas, queridos, isso é dizer que Deus é hóspede. Eu vou lá porque até agora eu estava conversando com os amigos, batendo papo. Está na hora do culto, eu vou me encontrar com Deus. Então quer dizer que na hora do papo com os amigos ele não estava lá? Ele não estava junto, escutando papo, batendo papo junto? Que ideia é essa de que Jesus ou Deus estão ausentes de tudo que você faz? A religião diz isso. A religião diz: lá na casa de Deus, Deus está. Mas a proposta de Jesus é esta aqui: caminhem comigo, trabalhem comigo. A promessa dele de trazer paz e alegria está firmada na dinâmica da vida. É na dinâmica da vida que a vida de Jesus entra em você. Ele não pode ser tratado como um líder religioso. Esqueça isso. Ele nunca foi e nunca será um líder religioso. Não compare Jesus com ninguém, com Buda, Maomé, qualquer outro. A proposta não é essa. Ele é Deus. Então ele propõe que todos os dias e todas as coisas que façamos, nós andemos com Ele. Falemos com Ele. Que tudo que façamos seja feito na presença dEle, sem medo, subterfúgio, sem esconderijo. A gente tem que ser franco com Jesus, a gente tem que ser franco com Deus. Tem que falar o que está dentro do coração, queridos. Para mim, quando eu leio os Salmos da Bíblia, eu fico impressionado porque eu vejo a transparência, a honestidade, a sinceridade, a verdade do relacionamento com Deus nos Salmos. Você lê o Salmo de Asaf, por exemplo, o Salmo 73. O Asaf compondo o Salmo 73, que está na Bíblia. Ele diz: na verdade, Deus é bom para com Israel, mas quanto a mim, quase que os meus pés escorregaram, porque eu tive inveja do ímpio. Eu tive inveja do ímpio. Eu vou repetir. Eu, o compositor do Salmo 73, que está na Bíblia, tive inveja do ímpio, do meu vizinho, porque ele engorda a conta bancária, porque ele vive do bom e do melhor, porque ele não tem crise, porque ele engorda a olhos vistos, e eu que temo a Deus, estou na pindaíba da miséria. Eu estou com inveja dele. Peraí, como é que isso está na Bíblia? Você acha que Deus odeia esse tipo de oração? De confissão? Deixa eu dizer para você, queridos, as pessoas que mais procuraram Jesus e foram acolhidas por Ele, foram aquelas pessoas que não estavam nem aí para o julgamento social. Leprosos, que não podiam se misturar, nem chegar perto de gente comum. Prostituta. Corrupto, como Zaqueu.
todos. Porque elas diziam: Ele é o Filho de Deus, Ele pode resolver o meu dilema, Ele pode trazer essa paz e perdão que eu preciso. Então Jesus diz: caminhe e trabalhe comigo. Ele quer ser o nosso melhor amigo, para quem nós contamos os maiores segredos da nossa vida, que não contaríamos para ninguém. Diante de quem nós derramamos nossas lágrimas, contamos frustrações, nossas raivas, nossos sentimentos. Acredite, Jesus é o melhor terapeuta que existe. Pode abrir o jogo com Ele. O verbo que ele usa aqui no texto é caminhar. Caminhe comigo. E nos seus dias Jesus, eu já disse, não ensinava dentro de templos, mas na rua. Seus discípulos não ouviam Jesus falar de coisas religiosas. Porque se você pega qualquer líder religioso, ele só fala de coisa religiosa. Não é? Eu tenho me policiado para ser uma pessoa normal. E eu luto com isso, porque é difícil. Porque a grande tentação que eu sofro é a pessoa chegar e perguntar para mim: pastor, como é que vai as coisas? Automaticamente o meu igrejômetro liga. A igreja vai bem. O sujeito não está nem aí querendo saber de igreja. Ele quer saber como é que você está. E eu digo: não sei. Eu não sei se é outra coisa do que ser pastor. Eu preciso aprender isso. A gente precisa aprender com Jesus. Sabe por quê, gente? Jesus falava pouquíssimo sobre coisa religiosa. Ele falava de reino de Deus, mas dessas coisas religiosas das quais a gente tanto fala, pouquíssimo. Ele falava das emoções. Ele falava dos medos. E ao mesmo tempo da confiança na providência de Deus. Era isso que ele falava. Quando Jesus ia ensinar, ele não citava os grandes rabinos da época. Os grandes rabinos da época. Mas ele citava os passarinhos, as flores, o pão, o vinho. Quando Jesus ia na casa de Marta, Maria e Lázaro, ou quando Jesus ia na casa do fariseu para comer, ele não ia lá para dar um sermão. Marta, Maria e Lázaro, vai lá pegar a Bíblia que a gente vai fazer um culto. Não era isso. Era o culto, mas não tinha cara de culto. Porque ele ficava lá comendo, bebendo, conversando sobre as coisas de Deus de uma maneira completamente natural. Porque Marta, Maria e Lázaro aprenderam a andar com Jesus e ver Jesus na vida, não na religião, não em um momento. Tudo que Jesus disse está diretamente ligado à realidade da vida. Nada da religião, da vida. Basta você ler o Sermão do Monte, você vai ver. Jesus fala assim: vocês viram que disseram, né? Quem matar será sujeito a julgamento, mas se você tiver alguma coisa contra o seu irmão do seu coração, vai lá acertar as contas com ele. Coisa prática, gente. Coisa do dia a dia que acontece no dia a dia das pessoas. Por isso ele deixou que a prostituta arrependida chorasse sob seus pés. Ele deixou o que seria um escândalo hoje, que uma prostituta da rua entrasse numa casa e ficasse chorando sobre os seus pés, enxugando com seus cabelos. Ai de alguém, ai de algum líder, se acontecer um negócio desse hoje. Coitado, a fama dele vai embora, vai para a lama. Jesus deixou a mulher chorar nos pés dele, diante de um fariseu, líder religioso. Por isso ele escutou a Marta, cheia de raiva, dizer para ele: se o Senhor tivesse aqui,